Boa noite, pessoal. Gente, hoje, terça-feira, dia 21 de maio de 2019, nós vamos dar continuidade ao estudo do tema crimes relativos à periquitação da vida e da saúde. Hoje nós vamos estudar os 3 últimos delitos relativos a esse capítulo 3º, do título 1º, da parte especial do Código Penal Brasileiro, ou seja, os crimes relativos à periquitação da vida e da saúde. Na noite de hoje nós vamos tratar dos delitos de omissão de socorro, condicionamento a atendimento médico hospitalar e, finalmente, a respeito do crime de maus tratos. Nós vamos concluir, portanto, na noite de hoje, o estudo dos delitos relativos à periquitação da vida e da saúde. O primeiro crime a ser por nós abordado ao longo da noite de hoje vem a ser o delito de omissão de socorro, previsto lá no artigo 135 do Código Penal Brasileiro, que diz justamente o seguinte: deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 anos com multa. O parágrafo único daquele artigo 135 traz uma causa especial de aumento de pena, que diz justamente que a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Vamos proceder, portanto, ao estudo deste delito. Gente, no tocante à subjetividade ativa deste crime, saliente-se que o sujeito ativo deste delito pode ser qualquer pessoa, ou seja, a princípio, nós temos um crime comum, certo? Aqui, cumpre-se fazer uma pequena observação no tocante ao fato de que o delito de omissão de socorro praticada por condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito não configura este crime do artigo 135, mas um delito próprio, o artigo 304, lá do Código de Trânsito Brasileiro, certo? Pelo princípio da especialidade, se porventura a omissão de socorro for praticada por condutor de veículo automotivo, essa conduta não será abarcada por este tipo penal do artigo 135, mas sim pelo crime lá do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, certo? No tocante à subjetividade passiva, quem é que pode figurar como vítima desse delito? Criança, nos termos da lei, é um indivíduo até 12 anos de idade, abandonado, ou seja, que não tenha a assistência dos seus responsáveis, ou extraviada, aquela que transitoriamente não se encontra sob a vigilância das pessoas responsáveis. Pessoa inválida, que é aquele indivíduo que, em razão de alguma espécie de deficiência, não tem a condição de exercer a sua própria segurança, e pessoa ferida, desamparada ou em grave e iminente perigo, certo? O crime de omissão de socorro, portanto, tem como vítimas potenciais, como sujeitos passivos, a criança abandonada ou extraviada, certo? Sendo a criança abandonada aquela que não tem assistência dos seus responsáveis, e a criança extraviada aquela que transitoriamente não está sob a vigilância das pessoas responsáveis. Pessoa inválida, aquela pessoa que não possa exercitar a sua segurança em razão de alguma deficiência, e a pessoa ferida ou desamparada, ou que se encontra em grave e iminente perigo. Aqui nós temos, diferentemente do que acontece nos delitos anteriores, uma conduta omissiva. Aqui, a conduta do agente importa não deixar de fazer. Ele poderia prestar socorro, mas não fez, certo? Aí nós temos, a lista está rolando, pessoal? A lista tá? Sim. Aí nós temos o deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal.
Aqui não se exige que o indivíduo seja herói. Não se exige que o indivíduo arrisque a própria vida para socorrer uma pessoa, quando, por exemplo, numa situação de incêndio, numa situação em que a vítima se encontra na iminência de sofrer um grave perigo, certo? Como? Também, você imagina assim, uma criança vai deambulando por uma via pública e um cão de guarda, um cão de grande porte, avança em cima dela, certo? Não se exige do desavisado que vai passando na rua uma postura heróica no sentido de ir lá e retirar o cão de cima da criança. A omissão de socorro leva em consideração uma situação em que o indivíduo poderia ter agido sem risco pessoal, mas não fez. Assim, por exemplo, nós podemos citar a situação em que o indivíduo vai passando num barco de passeio, numa lancha, e ele vê náufragos, ele vê pessoas numa situação de iminente perigo, à deriva em alto mar, e apenas porque estava dando uma festa na sua lancha, no seu iate, se recusa a socorrer aquelas pessoas. Portanto, nós temos aqui uma conduta omissiva, nós temos um abster-se, uma situação na qual o indivíduo, sem risco pessoal, poderia ter prestado socorro àquelas pessoas que se encontravam na situação descrita pelo artigo 130, nas situações descritas pelo artigo 135, e não fez. Entendeu? Pois não. Como? Olha, em razão daqueles critérios adotados pela extraterritorialidade incondicionada, aplica-se a lei brasileira a embarcações, assim como a aeronaves públicas brasileiras, ainda que se encontrando em alto mar, ainda que se encontrando em águas territoriais de outro país. Nesse caso, por exemplo, você vai passando um navio da Marinha de Guerra, um navio da Marinha de Guerra, certo? Um navio da Marinha do Brasil, e acontece deles avistarem náufragos numa jangada improvisada, numa situação de perigo iminente, lógico, em alto mar, na iminência de se virem tragados pelas águas do oceano, e simplesmente eles quedam-se inertes, deixam passar. Em que pese aquela embarcação encontrar-se em águas internacionais, fora do mar territorial brasileiro, a lei penal brasileira é aplicável à situação em razão da extraterritorialidade incondicionada, lá do artigo 6º do nosso Estatuto Repressivo, do nosso Código Penal, certo? Haveria, nessa situação, uma evidente prática deste delito previsto no artigo 135, certo? Nós temos aqui um crime omissivo próprio ou puro. Quem é que lembra, pessoal, recordando aqui de penal 1, quem é que lembra a diferença de crime omissivo próprio ou impróprio? É muito simples. No crime omissivo próprio, a omissão é da própria essência do delito. O próprio verbo nuclear, os verbos nucleares do tipo, importam em condutas omissivas, importam num abster-se, num deixar de fazer. Por exemplo, no crime aqui de omissão de socorro. Certo? No crime omissivo impróprio, você tem um delito, a princípio, omissivo, certo? Mas o agente age de forma omissiva. Por exemplo, no homicídio culposo em razão da negligência, você tem um crime omissivo impróprio. Aquele clássico exemplo da enfermeira ou técnica de enfermagem, parabéns inclusive às técnicas de enfermagem, ontem foi dia
do técnico de enfermagem, dia 20 de maio, dia do técnico de enfermagem e dia do pedagogo, da pedagoga também. Ontem foi comemorada a data dessas duas profissões tão importantes, uma que luta na luta tenaz, árdua da educação, e outra que trava o igualmente nobre e valoroso, porém árduo combate da luta pela saúde, né? Mas vamos lá, a técnica ou técnico de enfermagem que se esquece de aplicar a injeção. Nós temos aí o crime de homicídio culposo, sim, o paciente vem a óbito. Nós temos o crime de homicídio culposo, que a princípio é um crime comissivo, mas a conduta do agente foi omissiva, por isso que se diz crime omissivo impróprio ou impuro. No crime omissivo próprio, ou puro, como é o caso da omissão de socorro, a omissão é da gênese do delito. O próprio verbo nuclear da conduta denota um abster-se, denota um omitir-se. Daí se dizer que se trata de um crime omissivo próprio, certo? Ou seja, a materialização delitiva nesse crime de omissão de socorro acontece com a própria omissão, a própria abstenção da pessoa em prestar o socorro devido à criança, à pessoa inválida, à pessoa que se encontra numa situação de iminente de risco, iminente perigo, e a pessoa não faz, certo? Qual é o objeto jurídico penalmente resguardado pelo legislador penal com a inclusão deste tipo penal do artigo 135 do Código Penal brasileiro no rol das condutas tipificadas como delitos? É a própria saúde e a vida da pessoa humana. Aqui se resguarda tanto a proteção à saúde, à incolumidade física do ser humano, quanto a proteção à vida. Sendo que aqui, gente, nós temos um dolo de perigo e não um dolo de dano, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui nós temos, como no mais acontece nesses crimes relativos à periclitação da vida e da saúde, nós temos um crime em que o dolo do agente é de expor a perigo e não de provocar, de proporcionar um dano à vida ou à saúde de outrem, certo? Qual é o objeto material sobre o qual recai esse delito do artigo 135? Aqui nós temos a própria pessoa sobre a qual recai a conduta do agente dentro dessa sua omissão, a conduta omissiva do agente. É a criança, é o inválido, é o desamparado, é a pessoa que se encontra em situação de perigo, que deixa de ser socorrida por aquela pessoa que poderia fazê-lo sem qualquer risco pessoal, mas não fez, incorrendo, obviamente, numa situação, e aí a gente vai para o elemento subjetivo do tipo, incorrendo numa situação em que a conduta do agente foi dolosa, mas um dolo de perigo. Esse perigo que pode ser direto ou indireto, né? Se porventura o agente incorrer com dolo de dano, aí ele deve responder, logicamente, pelo dano proporcionado ou por sua tentativa. Ele responderá, portanto, pelo crime de homicídio ou pelo crime de lesão corporal, na sua forma tentada ou na sua forma consumada, certo? Se porventura ocorreu o dolo de dano e a vítima vier a óbito, o agente deverá responder pelo crime de homicídio. Caso não morra, deverá responder pelo delito de homicídio na sua forma atentada, lá nos termos do artigo 14, inciso 2º do Código, certo? Muito bem. Analisando as elementares deste tipo, nós chegamos a um elemento normativo, a uma elementar da conduta, que serve como ponto de distinção daquilo que é omissão de socorro ou daquilo que não importará numa omissão de socorro. A expressão sem risco pessoal. Muito bem. Aqui, o legislador penal
valorou a conduta do agente diante da situação concreta, diante do caso concreto, para averiguar a existência ou não de risco pessoal ao sujeito, ao potencial sujeito ativo do delito. Não se exige que o sujeito ativo, que a pessoa, melhor dizendo, incorra em risco a sua própria vida, certo? O sujeito que, vislumbrando uma situação trágica de um incêndio, em que as paredes de um imóvel começam a desabar, a ele não é exigido por lei que empreenda a heróica ação de adentrar dentro do imóvel para socorrer as pessoas que estão prestes a serem vitimadas pelo incêndio. Ocorrendo, portanto, nessa situação, quando o agente, em razão do natural receio de que ocorresse um risco à sua vida, ou à sua incolumidade física, à sua saúde, não adentrasse no imóvel para prestar o socorro, haveria a completa atipicidade da conduta, certo? Vejam bem, mas também caracteriza, certo, uma situação em que o agente deixa de pedir socorro, mas em razão do risco em que se encontrava, não se compromete a tipicidade da conduta, mas sim acontece a presença da excludente de antijuridicidade do estado de necessidade, certo? Por quê? Porque em razão do que restou consignado no artigo 135, esse risco pessoal dirige-se exclusivamente à conduta de deixar de prestar assistência, certo? Se o indivíduo deixa de comunicar, por exemplo, aos bombeiros ou à polícia, certo? Em razão de estar também em risco pessoal, aí a sua conduta, em que pese haver a tipicidade, ela será abrigada, certo? Pela excludente de ilicitude do estado de necessidade, certo? Por quê? Porque a omissão nessa situação, ela ocorre em razão do indivíduo ter fundado receio de que iria expor a sua vida, a sua integridade física, a sua saúde, também a risco, certo? O estado de necessidade ou a atipicidade da conduta, segundo o entendimento consagrado pela doutrina, também o condão também tem a possibilidade, também permite que a conduta seja tida como indiferente penal, a omissão praticada por aqueles que têm o dever de enfrentar o perigo, certo? Quando essa omissão se dá em razão da possibilidade de risco a terceiro, não haverá também a presença da questão da excludente de ilicitude do estado de necessidade, certo? Por exemplo, o sujeito que deixa de socorrer um exímio nadador, por exemplo, que socorrer uma vítima que está se afogando, certo? Para não deixar o seu filho pequeno chegar perto da piscina para também não correr o risco, incorre numa situação perfeitamente resguardada pelo estado de necessidade, certo? Agora, aquela pessoa que omite-se de prestar o socorro, aquela pessoa que deixa de prestar o socorro e posteriormente outra pessoa vem e presta o socorro que ele deixou de prestar, certo? Ele também responderá pelo delito, ainda que outra pessoa venha a fazê-lo. Como, por exemplo, na situação da embarcação, o sujeito deixa de prestar o socorro, mas vem outro barco e recolhe os náufragos. Obviamente, a conduta do agente já terá se consumado, já terá se aperfeiçoado, em razão dele ter se omitido numa situação em que ele poderia perfeitamente, sem risco pessoal, socorrer aquelas pessoas que se encontravam na situação de perigo, certo? A doutrina preponderante, ela entende
que aqui há uma situação de perigo abstrato, não há necessidade do perigo concreto, basta a mera exposição a risco e a vida ou a saúde da pessoa para que aconteça o crime de omissão de socorro. Gente, o parágrafo único do artigo 135 traz uma causa especial de aumento de pena, que evidentemente deverá ser aferível quando da terceira fase da dosimetria penal, certo? Dizendo, pô, não, Vaguinho. Veja só, nessa situação, não se exige do particular, não se exige do indivíduo que tome uma atitude de herói. Ao contrário, se passar uma guarnição da Polícia Militar, o dever de ofício teria a obrigação de agir. Mas, nessa situação essa situação hipotética que você criou, o sujeito está com um amigo, aí chega um desafeto armado, certo? Ele não tem a obrigação de agir em legítima defesa do amigo e arriscar a própria vida, socorrendo. A evasão do local se configurará em uma necessidade, inclusive, fazendo com que a pessoa não tenha qualquer tipicidade na conduta. A conduta é absolutamente atípica, certo? Nessa situação que você criou. Pessoal, essa causa especial de aumento de pena, ou melhor dizendo, essas causas especiais de aumento de pena, que são duas, dizem que na omissão de socorro, se dessa omissão resulta lesão corporal de natureza grave, certo? A pena será duplicada. Aliás, será aumentada da metade. E se porventura ocorrer a morte da vítima, da pessoa exposta à situação de perigo, a pena será triplicada, certo? Inicialmente, cabe salientar que a pena só será aumentada se a situação de perigo não tenha sido causada pelo agente. Porque se for causada pelo agente, aí vai ter dolo de dano. E aí o agente responderá por lesão corporal ou por homicídio, e não pelo crime de omissão de socorro, certo? Essa situação acontece quando, por exemplo, o agente deixa de socorrer a vítima e a vítima acaba morrendo. A pena aí será triplicada. A situação onde você, por exemplo, vem passando, vê uma pessoa caída no chão, você está caminhando, e vê uma pessoa caída no chão e você não presta socorro. E aquela pessoa que porventura tenha sido, por exemplo, espancada, vem a óbito, certo? Evidentemente que aumenta o desvalor da conduta, justificando a incidência dessa causa especial de aumento de pena preconizada pela parte final do parágrafo único do artigo 135, certo? Agora sim, se porventura a situação derivou de dolo de dano do agente, certo? Aí ele vai responder por homicídio culposo e não por crime de omissão de socorro, certo? Como eu disse a vocês, são duas causas especiais de aumento de pena. A pena aumenta-se da metade, se a da omissão resultar a lesão corporal grave, e a pena triplicará se porventura da omissão resultar a morte da vítima, certo? O entendimento doutrinário preponderante diz que essas causas de aumento de pena, elas só devem incidir se elas forem provenientes de comportamento culposo do agente, certo? Aí nós estaremos diante de uma situação pré-dolosa, no sentido de que o agente, a princípio, agiu com dolo de perigo, não de dano, no tocante à omissão, e sobreveio um resultado agravador. Agora, se porventura a lesão corporal ou a morte da vítima decorrer de dolo de dano, aí evidentemente que haverá a prática do crime de lesão corporal ou do crime de homicídio, e jamais desse delito de omissão de socorro,
certo? Como eu disse a vocês agora há pouco, pelo princípio da especialidade, a omissão de socorro ocorrida no âmbito dos crimes de trânsito, quando o condutor de um veículo automotivo, na ocasião de um acidente, nos termos do artigo 304 do CTB, deixar de prestar socorro à vítima, certo? Ele incorrerá numa sanção penal de 6 meses a 1 ano, certo? Aqui, pelo princípio da especialidade, prepondera o Código de Trânsito, prepondera a lei específica, em detrimento da lei geral, em detrimento do Código Penal brasileiro, certo? Aqui são situações em que o condutor do veículo automotivo deixa de prestar socorro, certo? Quando poderia fazer. Mas aqui, veja bem, nessa situação, a pessoa que se omite, ele não praticou o delito, certo? Porque, veja bem, quando ele pratica o delito, ele responderá nos termos do artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro e não no artigo 134 do Código, certo? Alguma consideração ou alguma dúvida acerca desse crime de omissão de socorro? Podemos passar adiante, né? Pessoal, vamos tratar agora do crime de condicionamento de atendimento médico hospitalar. No que consiste isso? A gente sabe que muitas vezes os hospitais privados, quando chega um paciente numa situação de risco, numa situação de perigo, numa situação inclusive de comprometimento até da própria vida, com risco do paciente via óbito, eles exigem um cheque calção, uma promissória, uma garantia em dinheiro para condicionar o atendimento hospitalar. É a situação, por exemplo, da pessoa ter sido vítima de um acidente de trânsito ou vítima de um acidente qualquer ou de uma situação de urgência e o hospital diz, não, a gente atende. Mas você vai ter que deixar, chega geralmente para a família da vítima e diz, você vai ter que deixar um cheque de tanto. Essa situação, ela evidentemente importa num crime relativo à periclitação da vida e da saúde. Ela importa em uma situação em que, em prol dos interesses meramente financeiros de uma instituição, meramente financeiros de um hospital, de uma clínica, se coloca em risco a saúde ou a vida de alguém, condicionando ao depósito de um valor, ao pagamento de um cheque, ao depósito de um cheque, ao pagamento de uma calção qualquer, certo? Havendo essa situação retratada por este artigo 135A do Código Penal Brasileiro. O que é que diz o artigo 135A? Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro, causas especiais de aumento de pena, né? Se da negativa de atendimento resulta a lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte. Muito bem. O professor Kleber Mazon, ele nos traz um entendimento acerca desse delito do artigo 135A e que esse delito, esse crime que foi instituído pela Lei 12.653, certo? Ele, à luz do princípio da intervenção mínima do direito penal, é algo questionável, certo? Ele faz referência a outras normas jurídicas as quais poderia se valer a vítima ou sua família. No âmbito administrativo, já havia uma resolução da Agência Nacional de Saúde vedando a exigência de qualquer calção, depósito de nota promissória, cheque, qualquer título para prestação de serviços
de atendimento à saúde, sobretudo em situações emergenciais. No âmbito civil, também o Código Civil se reporta a possibilidade de anulação do negócio jurídico resultante de uma situação de evidente estado de perigo. Na esfera penal, também, segundo o entender do célebre mestre penalista, já havia a previsão do crime de omissão de socorro. De modo que, no entendimento esposado por parte da doutrina, inclusive por Kleber Mazon, haveria, na realidade, a desnecessidade da criação desse tipo penal, certo? Tendo em vista que o próprio ordenamento jurídico penal já abarcaria essa conduta no crime de omissão de socorro. Pode-se dizer, contudo, em respeito e que pese as opiniões divergentes, inclusive a do citado jurisconsulto César Mazon, que apesar de já haver embasamento, inclusive no direito penal, para se coibir este tipo de postura, esse crime do artigo 135A trata-se de uma forma especializada de omissão de socorro. A omissão de socorro, a lista está por aí, gente? Está rolando a lista? Tá? Tá, beleza. Assinou, Gabriel? Assinou a lista? O crime de omissão de socorro importaria numa espécie, numa forma especial. Desculpa, o crime de condicionamento a atendimento médico hospitalar importaria numa forma especializada de omissão de socorro, na qual o sujeito ativo do crime seria o funcionário, o membro de corpo administrativo, geralmente o gerente, o diretor, o médico responsável, a pessoa, sendo profissional da saúde ou não, que fizesse a exigência da prestação da caução como condição essencial ao atendimento médico hospitalar. Ou seja, no tocante ao sujeito ativo, nós temos um crime próprio. Nós temos um crime que exige a condição de funcionário de um hospital, funcionário de uma clínica, certo? Mormente o funcionário administrativo ou profissional da saúde que exigisse a prestação da caução, seja ela através de cheque, através de nota promissória, de duplicata ou do depósito de uma determinada quantia, certo? Já no tocante à subjetividade passiva, não se exige uma condição especial no tocante a esse delito, tratando-se de um crime comum. Qualquer pessoa pode ser vítima desse delito, certo? Quais são os objetos jurídicos resguardados aqui? Novamente, o legislador penal se preocupou em resguardar a vida e a saúde do indivíduo, no sentido de coibir a postura de exigir-se o depósito de uma determinada caução, seja ela um título ou uma quantia de dinheiro, para condicionar o atendimento médico hospitalar, certo? Qual é o objeto material deste crime? É a própria garantia exigida, o cheque caução, a nota promissória, a duplicata, o valor em dinheiro, ou um mero formulário administrativo no qual a pessoa se comprometesse a efetuar o pagamento. Numa situação de emergência, numa situação em que haja risco à saúde ou à vida da pessoa humana, não se admite, ainda que a instituição privada seja movida, como todos nós sabemos, pelo propósito de lucro, não se admite que se faça tal exigência espúria. Daí o legislador penal ter estabelecido essa conduta do artigo 135 do Código Penal. No tocante aos elementos normativos deste tipo penal, o que é exigir? Vamos primeiramente nos debruçarmos a respeito desse verbo nuclear da conduta.
exigir, pedir de modo autoritário, de modo intimidatório, que alguém venha a entregar um determinado título ou a proceder ao depósito de alguma garantia, certo? Previamente ao socorro da vítima. Configura-se como elementar deste tipo penal a exigência, no sentido de condicionar o atendimento médico hospitalar à prestação de uma determinada garantia, ao depósito de um valor ou à entrega de um título, certo? É nisso que concerne o ponto central deste delito. Exigir-se para Oba! Estou brincando, gente. Não, obrigado. Eu querendo emagrecer e vocês chegam com bolo aqui na aula. Pessoal, no tocante ao elemento subjetivo do tipo, nós temos aqui novamente o dolo de perigo. Aqui existe o dolo no sentido de que o funcionário, ou o conjunto de funcionários de um hospital ou de uma clínica, de uma unidade médica hospitalar, exige para o atendimento que se preste uma determinada caução. Nós temos aqui um crime próprio no tocante ao sujeito ativo, embora que seja um crime comum no tocante ao sujeito passivo. Temos um crime formal. É um crime formal, haja vista que a consumação delitiva se dá com a mera exigência, sendo a prestação da caução exaurimento da conduta delitiva. Mas o simples ato do hospital exigir o depósito de um valor, ou a entrega de um cheque, a assinatura de uma duplicata, a assinatura de uma nota promissória, de um título qualquer, para proceder ao atendimento, já configura o delito, certo? A entrega será simples exaurimento da conduta. Nós temos aqui, diferentemente dos crimes de perigo abstrato, o crime de perigo concreto. Exige-se a sujeição do indivíduo a uma situação de risco. Temos aqui um crime de forma livre, que pode ser praticado por diversas maneiras de agir, um crime comissivo. Aqui, diferentemente, uma das críticas que se faz ao posicionamento daqueles que acham que a omissão de socorro já abarcaria essa conduta, é porque na omissão de socorro existe uma conduta omissiva. Aqui nós temos um crime comissivo, porque há um exigir. Não há um deixar de prestar o socorro, mas sim uma exigência no sentido da entrega de uma determinada garantia, certo? Nós temos um crime que pode ser unissubsistente ou plurissubsistente, que pode perfeitamente admitir ou não, de acordo com o caso concreto, a tentativa. Permite-se a tentativa quando o crime for plurissubsistente, quando se permitir o fracionamento nas várias etapas do intercrimes. Quando é que acontece a consumação delitiva? Com a mera exigência, daí se dizer que é um crime formal, ou de resultado antecipado, ou de resultado cortado, ou de consumação antecipada, certo? Tendo em vista que a partir do momento que há a exigência, já há a consumação delitiva, ainda que não haja a entrega do título, ou a prestação da caução, certo? Que se ocorrer, será simples exaurimento da conduta. Ou seja, é um delito que se aperfeiçoa, que se consuma, independentemente da ocorrência de um determinado resultado naturalístico, certo? Muito bem. Nós temos, no parágrafo único desse artigo 135A, as seguintes formas qualificadas do delito. As formas qualificadas pelo resultado agravador. Haverá a duplicação da pena, caso do condicionamento a atendimento médico hospitalar resulte a lesão corporal de natureza grave. E aí, entende-se, logicamente, a lesão corporal gravíssima também, né? E haverá a incidência em triplo da pena, se dessa exigência advir a morte da vítima, certo? Agora, esse resultado agravador, novamente, a exemplo do que acontece com o crime de omissão de socorro, ele deve derivar do dolo de perigo. Por quê? Porque se derivar do dolo do dano, da vontade do agente, aí, meus amigos e minhas amigas, nós teremos
a conduta da lesão corporal ou do homicídio, certo? Outro aspecto importante, o resultado agravador necessariamente deverá vir a título de culpa. Houve o dolo de dano no sentido de se exigir o cheque, ou a duplicata, ou o pagamento da caução que fosse, o parto do hospital, ou da clínica, condicionando o atendimento médico hospitalar à prestação dessa caução. Mas o resultado agravador deverá vir a título de culpa. Daí haver, obviamente, o preterdolo, que, como todo mundo sabe, se caracteriza pela presença do dolo no antecedente e da culpa no consequente. Certo, gente? Alguma dúvida sobre esse crime de condicionamento a atendimento médico hospitalar? Não, né? 2012. Lei 12.653 de 2012, que inseriu esse artigo 135A do Código. Pessoal, nós vamos, para encerrar o estudo dos crimes da periclitação da vida e da saúde, tratar do delito de maus tratos. O derradeiro crime deste capítulo 3º do título 1º da parte especial do Código Penal brasileiro. Esses crimes da periclitação da vida e da saúde. Nós temos aqui, no artigo 136 do Código, a tipificação do crime de maus tratos. O Código traz a seguinte dicção legal, a seguinte redação normativa: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, muito obrigado, Rafaela, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção 2 meses a 1 ano ou multa. Aqui nós temos, no parágrafo 1º, uma causa especial de aumento de pena, aferível, portanto, na terceira fase da dosimetria penal, que diz que, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 4 anos. No parágrafo 2º, temos outra forma qualificada de delito, melhor dizendo, em que gente, por favor, eu falei causa especial de aumento de pena, só voltando aqui, recapitulando, uma forma qualificada do delito. Por favor, desculpe o nosso equívoco. Nós temos aqui, no parágrafo 1º, uma forma qualificada do ilícito, do crime de maus tratos, certo? E não causa de aumento de pena. Por favor, eu, empolgado, acabei trocando as bolas. Nós temos uma forma qualificada do delito, quando da prática dos maus tratos resultar lesão corporal de natureza grave, em que a sanção penal, o preceito secundário, passará a ser de 1 a 4 anos. Existe no parágrafo 2º outra forma qualificada pelo resultado morte, em que a pena passará a ser de 4 a 12 anos. E aí sim, no parágrafo 3º, temos uma causa especial de aumento de pena, que diz que aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos de idade. Vamos estudar aqui esse crime de maus tratos. Primeiro, no tocante à subjetividade ativa. Quem é que pode figurar como sujeito ativo desse delito? É a pessoa que tem a vítima sob o seu cuidado, sob sua guarda, sob sua vigilância, sob a sua autoridade, certo? Ou seja, no tocante à subjetividade ativa, nós temos um crime próprio, porque exige-se uma dada condição especial do agente. O agente tem que ser aquela pessoa que tenha a guarda, que tenha o cuidado, que tenha a vigilância, ou uma autoridade sobre a pessoa da vida, certo? Vamos aqui diferenciar esses 3 critérios que funcionam como elementares, como elementos normativos da conduta. Cuidado. Cuidado consiste como? Não, é porque eu me referi, na aula passada, ao delito do artigo 132 do Código, né?
é outro crime, 132 não, desculpe, 133 do Código, que é outro crime que tem esses conceitos de cuidado, guarda e vigilância, né? O cuidado é a assistência ocasional, a guarda é a assistência permanente, certo? E a vigilância é uma assistência preventiva àquela pessoa que momentaneamente depende da pessoa, certo? Aqui tem um aspecto importante. Se a vítima for maior, tiver 60 ou mais de 60 anos, vai haver o crime de maus tratos a idoso, lá do Estatuto do Idoso. O artigo 99 do Estatuto do Idoso traz um crime específico, traz um crime próprio, e evidentemente pelo princípio da especialidade vai preponderar, e se os maus tratos forem praticados a idoso, não incidirá essa regra do artigo 136, mas sim a do artigo 136 do Código Penal, mas sim a regra do artigo 99 do Estatuto do Idoso, certo? Que diz: expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições humanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando a trabalho excessivo e inadequado, certo? Por outro lado, a doutrina entende que quando a vítima for maior de 18 anos e for filho, certo? Quando o sujeito passivo do delito for filho e tiver mais de 18 anos, certo? O sujeito ativo não incidirá no crime de maus tratos, e sim, por exemplo, no crime de lesão corporal. Vamos supor, o pai que abusa, o pai ou a mãe que abusa da correção, espancando um filho ou uma filha menor de 18 anos, praticará esse crime de maus tratos. Mas se o filho ou a filha tiver mais de 18 anos, a lesão, a incolumidade física do filho ou da filha será caracterizada como crime de lesão corporal e não como crime de maus tratos, certo? Tendo em vista que a guarda só pode se ter até maiores, até pessoas com 18 anos, né? Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos não são submetidas à guarda, certo? Tendo em vista que já teriam adquirido a maioridade. As condutas nucleares desse tipo, nós temos aqui o ato de expor a vida ou a saúde de outra, tratando-se, portanto, de um crime de conduta vinculada, onde existe a necessidade da exposição através dos seguintes atos relacionados como elementares desta conduta: privação de alimentos e cuidados indispensáveis, sujeição a trabalho excessivo ou inadequado e abuso dos meios de correção ou disciplina. No caso da privação dos alimentos, nós temos um crime permanente que a consumação delitiva se protrai enquanto houver a privação dos alimentos, porque a exposição do risco ocorrerá enquanto a vítima estiver exposta a essa situação de perigo, certo? Qual é o objeto jurídico tutelado pelo legislador penal neste artigo 136? Novamente aqui temos a saúde ou a vida da pessoa, contra a qual recai a conduta do agente. E a pessoa contra a qual recai a conduta do agente figurará como objeto material do delito. Gente, no tocante ao elemento subjetivo do tipo, nós temos aqui o dolo de perigo, no sentido de que, para que aconteça esse crime, basta que ocorra o dolo direcionado, o dolo específico, certo? No tocante a expor a perigo a pessoa que esteja sob sua guarda, sob sua vigilância, certo? Sob sua proteção, ok? E nisso caracteriza-se o delito de maus tratos, gente. Encerramos, portanto, aqui o estudo dos crimes da periclitação da vida e da saúde. Na próxima aula, nós iremos tratar do crime de rixa e dos crimes contra a honra. O crime de rixa, como é só um artigo, só um dispositivo, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma videoaula e vou postá-la no SIGA, certo? Aí a gente passa segunda-feira para o estudo dos crimes contra a honra, certo? Eu vou inclusive postar aquele trabalho relativo à primeira unidade, certo? Que vai abarcar, gente,
vai abarcar do início dos crimes contra a vida até o final dos crimes contra a honra, certo? Eu vou botar uma data bem elástica, até porque a gente vai ver os crimes contra a honra na próxima segunda e na próxima terça-feira, tá certo? Ok, pessoal? Pois então, até a próxima aula, fiquem todos e todas com Deus, uma boa noite a todos vocês, meus amigos.